Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Bem-vindo a mais uma aula, do nosso estudo da Palavra do Senhor, amém? Então nós paramos ali no livro de João, o capítulo 2, vamos dar continuidade, a esse estudo. Te convido nesse momento a pegar o teu caderno, pegar a tua caneta e sentar aí e aprendermos da palavra do Senhor, amém? Então, nesse momento, vamos lá da onde a gente parou. Te convido nesse momento a abrir a tua Bíblia, no capítulo 2 do livro do Evangelho segundo João, amém? Hoje nós vamos fazer o estudo da transformação da água em vinho, amém? Ali onde Jesus, naquela festa de casamento, ele transforma a água em vinho. Então, vamos começar ao estudo. Assim diz a palavra do Senhor. Em Caná, Jesus transforma a água em vinho. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então a sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Amém? Vamos parar aqui no versículo de número 5. Irmãos, perceba uma coisa aqui comigo. No capítulo 1, do versículo 1 e 2, perceba que a palavra está dizendo que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Entenda isso aqui. No versículo 2, vemos que Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E ali a palavra está nos mostrando que quando acaba o vinho, a mãe de Jesus é que vai até ele e fala que o vinho acabou-se. Perceba uma coisa aqui. Vamos ver que a mãe de Jesus já estava lá. Então, de uma certa forma, a Maria, ela tinha uma certa intimidade com os noivos. Ou seja, até mesmo com a arrumação do preparativo para o casamento. Veja que os atendentes eles tinham intimidades com Maria. Perceba que de todos ali na festa, até mesmo o mestre Sala, que organizava o casamento, não ficou sabendo desse detalhe, que o vinho tinha acabado. Mas Maria sabia que o vinho tinha acabado. É por isso que vemos aqui que ela leva a notícia até o seu filho Jesus, que também foi convidado com os seus discípulos. Perceba que ali ela se refere a Jesus e diz: olha, o vinho acabou. E então vemos aqui no versículo 4 que Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Aí no 5 vemos Maria, sua mãe, dizendo aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Veja, aqui Maria já está usando a autoridade de mãe. Perceba que Jesus diz que a sua hora ainda não chegou, porque Maria sabia que Jesus poderia resolver aquela situação. E então, ele até que tenta recuar, mas Maria já olha para os atendentes e diz: olha, fazei tudo conforme ele vos disser. Então Jesus ali, ele não podia dizer não. Ele ali praticamente foi dado uma ordem a fazer aquilo ali.
E então, ele o que foi que fez? Tão somente foi juntamente com os atendentes e vamos ver o que aconteceu aqui agora, né? Versículo 6. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia entre 80 e 120 litros. Jesus lhe ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Vamos parar aqui. Veja que ali tinha aquelas talhas, né? 6 talhas de pedra, cada uma com capacidade de 80 a 120 litros de água. Por quê? Porque os judeus naquela época, irmão, eles colocavam essas talhas na frente, na entrada das suas casas. Quando as pessoas iam entrar na casa, eles ali lavavam as mãos e os pés antes de entrar na casa. Isso se chamava ritual de purificação. Mas, como era festa, era um casamento, então era necessário ter mais talhas. Então ali tinha 6 talhas, cada uma com essa capacidade de água. O que é que Jesus faz aqui agora? Jesus pede aos atendentes que encham a cada uma delas até a boca de água. E ali, tão somente, Jesus dá uma ordem e diz: tirai um pouco e levai para o mestre-sala, para o responsável pela festa, né? Que era o mestre-sala. Então, vemos aqui que qual foi o milagre aqui, irmãos? Aonde foi a transformação dessa água no vinho? Tão somente na obediência dos atendentes. Porque perceba, Jesus não fez nada. Jesus somente disse a eles, deu uma ordem: tirai um pouco e sirva ao mestre-sala, ao responsável. Foi o que eles fizeram, irmão. Sabe o que Deus está nos mostrando aqui? Que muitas das vezes as pessoas estão deixando de receber o milagre porque não toma posse na palavra, não acredita na palavra dada, ou seja, vai e seja curado. Ela não toma posse, não acredita. Então não tem como acontecer. Por quê? Depende de você. Depende de cada um usar a sua fé e acreditar, tomar posse. Aqueles atendentes acreditaram em Jesus. Então somente tiraram a água, que era ainda água, mas ao servir o mestre-sala, já caiu em forma de vinho. Perceba aqui, os atendentes não falaram nada, creio eu que ficaram ali perplexos. Mas quando o mestre-sala prova do vinho que já tinha sido transformado, escuta o que ele diz. Vamos ler. Versículo 10. E lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Perceba que naquela época, o que é que eles faziam? Eles pegavam, colocavam o melhor vinho primeiro, aquele vinho que estava curado, né? Fermentado há muito tempo ali, né? Para criar aquela fermentação, aquele sabor, e davam primeiro. Quando eles já estavam embriagados, servia o pior vinho, o inferior por último. Eles nem percebiam, muitas vezes percebia, né? Mas quando estavam bem embriagados, nem percebia. Então ele quis se referir a isso aqui,
Mas perceba o que é que Jesus faz, irmão. Além do milagre, é uma transformação extraordinária. Por quê? Porque o vinho precisava de um tempo para fermentar, para dar aquele sabor. Mas Jesus acabou de transformar a água e o vinho já estava melhor do que o que foi servido primeiro. Olha que interessante, não é verdade? Ali, Jesus, no momento em que transformou, já deu ele fermentado, pronto e saboroso. Meu Deus, não precisou nem do tempo de ficar ali corando aquele vinho, né? Depende de tempo para agir na minha e na tua vida? Não, é assim, ó, no piscar de olhos, amém? Vamos lá agora para o versículo 13. Jesus purifica o templo. Ao aproximar-se da Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais a casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Amém, irmãos? Vamos parar aqui, 17. Veja que Jesus, ele comete este ato pelo que está escrito no livro de Salmo. Davi, ele profere isso aqui: o zelo pela tua casa me consumirá. Então, uma pessoa que ela é apaixonada, ela é, vou falar assim, vidrada, né, inteiramente dada ao Senhor, ela tem esse zelo dentro dela, essa paixão, esse amor, esse cuidado. Então perceba, trazendo para o nosso tempo de hoje, o que é que as pessoas têm feito da casa do Senhor um mercado, irmão. A casa do Senhor é casa de oração, é para ali buscar, orar, louvar, agradecer a Deus, mas não transformar em mercado, em venda, compra. Veja que aqui a palavra que nos diz isso, mas as pessoas têm levado objetos, alimentos, tudo para vender e negociar dentro da casa do Senhor. Meus irmãos, a palavra é bem clara, ela está nos mostrando aqui que a casa do Senhor é casa de oração. Faça uma cantina do lado, faça um espaço de festa do lado, de comemorações, mas não dentro da casa do Senhor. Amém? Aqui está falando a palavra do Senhor. Vamos para o versículo 18. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinal nos mostra como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: destrui este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu levantarás em 3 dias? Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso, que ele dissera, e creiam na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Amém? Aqui nós vemos que Jesus está se referindo ao seu corpo, aonde ele diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Perceba que, entenda, ali era a casa de oração a qual Salomão edificou a Deus, onde ficava a Arca da Aliança, e todos iam sacrificar ali o seu sacrifício a Deus.
Mas aqui os judeus perguntam: em que autoridade, veja a palavra, tu fazes isso? Ou seja, a reação a qual Jesus teve. Aí Jesus explica, né? Destrua esse santuário, em 3 dias eu erguerei. Aqui Jesus está dizendo que o santuário, o seu corpo, ele era o santo dos santos, o nosso Senhor, né? E ali ele dizia o que aqui? Que a autoridade, ele está dizendo aos judeus, a autoridade, até dentre os mortos, eu te mostrarei em 3 dias, né? A Bíblia nos explica, a qual ele morreu e ressuscitou, né? 23. E encontraram-se em Jerusalém para a festa da Páscoa. Muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Jesus conhece tudo, né, irmão? Então, o que é que Jesus está nos mostrando aqui, ó? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. Amém? Gostaria de agradecer a todos. Estaremos encerrando aqui e voltaremos na próxima aula no capítulo de número 3, livro de João, capítulo de número 3. Amém? Desde já, irmão, se você tem uma dúvida, coloque aí nos comentários aí abaixo, que eu vou estar tirando a tua dúvida. Amém? Desde já eu agradeço. Fique com Deus e até a próxima aula, se assim o Senhor Jesus não voltar. Amém? Deus abençoe a todos.